Bom, pessoal, continuando aqui então, agora a gente vai começar a fazer a montagem aqui da parte de cima desse motor aqui da Fan 125 ano 2009. Então, aqui, pessoal, esse cilindro aqui, ele é novo, né? O cliente comprou aqui da marca Embus, ele já vem o cilindro pistão. O pistão já está aqui no local, né? Então agora para essa parte aqui, eu vou montar, né, essa juntinha aqui do cilindro com cola, né, para evitar, né, de dar vazamento, porque as juntas desse motor elas são paralelas. Então, né, para evitar vazamento, eu vou montar com cola, certo? Eu já fiz a montagem do pistão, né, fiz a montagem do pistão aqui no lugar. Você tem duas formas de fazer a montagem do pistão. Ou você monta ali, né, na biela, e depois você vem encaixando o cilindro, ou então você pode montar o pistão, encaixar ele aqui no cilindro, aí você vai descer o cilindro no local, coloca a travinha. Tá certo dos dois jeitos. Então vocês vão ver que cada abertura, né, a abertura do anel, ela tá nessas marquinhas que eu fiz em vermelho. Por quê? As aberturas dos anéis, elas não podem ficar, sabe, na mesma direção. Então, eu fiz essa marquinha, né, com a caneta, fiz essa marca com a caneta, né, para mostrar para vocês que cada abertura dos anéis ficou na posição, né, na mesma reta de onde está marcado de caneta. Se você quiser, você pode estar fazendo desse mesmo jeito. Você faz a marcaçãozinha, né, com a caneta, para você não se perder. Para quem tem mais experiência, acaba nem usando isso, né, mas aí eu fiz isso, né, no intuito, né, de explicar aí para vocês, beleza? Bom, pessoal, aqui, ó, antes de fazer a montagem da parte de cima, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar trocando o comando, porque o comando dessa moto aqui foi modificado também. Foi colocado, né, um comando pulsado, então a gente vai estar, né, fazendo a troca, né? Aqui eu tirei a engrenagem do comando. Aí depois eu vou tirar essa chapinha aqui, né, que ela prende o comando. Vocês, tá vendo? Depois é só vir puxando aqui, ó, tá vendo? E o comandinho ele sai inteiro, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. E temos aqui o comando original, comandinho novo. E vamos estar substituindo, então, o comandinho. Também, ó, sem segredo, do mesmo jeito que desmontou, é só estar fazendo a montagem, colocou a travinha, coloca o parafuso. Vamos fazer um aperto aqui. E tá ok. E tá feito a troca do comando, né, cursado pelo comando, né, original. Esse daqui é da marca MHX. Bom, pessoal, continuando aqui então, agora a gente vai começar a passar a camadinha de cola. A colinha aqui, você vai passar sempre uma camadinha aí, no máximo uns 3 milímetros de cola. Passar bem passadinho. Isso daqui, quando eu uso junta original, eu não uso cola. A junta original eu não uso cola. Só que como a maioria das juntas que os clientes, né, optam, são as paralelas, né? Então eu acabo montando com cola para não correr o risco de dar vazamento. Aí passar com calma isso daqui, sabe? Não precisa muita pressa. Passar certinho. Que nem, né, no meio do motor. No meio do motor também, passar a colinha com calma. Certinho aqui. Dá tudo certo, não corre vazamento. E lá pro outro lado. Terminar de passar a colinha aqui. Bom, pessoal, agora vim passando a colinha aqui no cilindro. Pronto, pessoal.
colocando a juntinha. Vamos sentar juntinho, que legal. Tudo certinho, ó. Certinho. Já pode até dar uma sentada nela aqui com o dedo. E agora, aqui no cilindro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de óleo do motor mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui por dentro da camisa. Por que eu faço isso? Para na hora que a gente for encaixar o pistão ali, não correr o risco, né, dele estar riscando a camisa. Então, passando um olhinho, o encaixe aqui do pistão, né, facilita. Vou passar primeiro a corrente de comando. Esbarrei o dedo sem querer aqui na cola. Vamos estar reforçando aqui então. E vamos vir passando o cilindro. Bom, pessoal, agora aqui, então, eu faço, eu pressiono com os dedos aqui, os anéis, e aí eu venho descendo aqui com cuidado. Aí você vai pressionando um pouquinho de um lado para o outro. Sempre tomando cuidado para não deixar a corrente de comando, né, cair. Ou então você pode deixar para montar essa parte do volante depois, né? Porque aí se acontecer da corrente de comando escapar sem o volante ali, você pode estar encaixando ela novamente. Que nem eu, como eu já fiz a montagem da parte de baixo completa, então eu tenho que cuidar para ela não cair, não escapar da engrenagem lá embaixo. Porque se ela escapar da engrenagem, aí eu tenho que tirar o volante para estar encaixando ela de novo. Beleza? Colocar a juntinha. Vou limpar aqui a lateral dela aqui. Sujou com um pouquinho de óleo. Aí, pessoal, não podemos esquecer de colocar o guia da corrente de comando. Ele vai encaixado aqui no cilindro. Bom, pessoal, agora vamos vir encaixando o cabeçote. Tem que tomar cuidado com o guia e com o tensionador. E aí, feito isso, pessoal, não tem segredo. Vou descer ele aqui, ó, manualmente. Certo? Agora, o que a gente vai fazer? Próximo passo, colocar a igrejinha. A posição aqui do comando, sempre essa orelhinha que tem aqui pra cima, não pode ficar pra baixo. Sempre ela vai ficar
pra cima, nessa posição. Beleza? Eu vou ter que soltar a válvula aqui, o regulador de válvula da ignição. Ele tá tendo atrito aqui com a válvula. Então vou folgar ele. Aqui tá folgado. Já vou soltar o descape também. Vou soltar o descape também. Aí, ó. Fechou, os dois estão bem soltos, ó. E aí agora... E agora ele encaixou. Aqui, pessoal, é até bom que aconteça essas coisas, porque no motor aqui, tudo que você vai encaixar, não é para encaixar com dificuldade. Sabe? Não é para encaixar com dificuldade. Então, se você está forçando, você vai colocar com a mão. Sem fazer força, sem bater com o martelo, sabe? Então você está colocando ali, forçando com a mão. Não está encaixando, é que tem alguma coisa errado, alguma coisa pegando. Então você tem que analisar e ver o que está acontecendo. E nesse caso aqui, né, o regulador de válvula estava pegando na válvula e não estava deixando a igrejinha descer. Não estava deixando a igrejinha descer. Então, o que eu fiz? Soltei os regulador, a igrejinha encaixou normal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, com os parafusos na igrejinha. E o que eu vou fazer também aqui, inicialmente? Vou apertar, dar o aperto final? Não. Vou só encostar esses parafusos aqui. Só encostar. E também na hora de encostar em X, eu aperto esse. Encosto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou esperar 2 horas para mim vir e dar o aperto final. Então aqui, ó, o que eu faço? A minha aqui, ó. Encostou. Aqui encostou. Aqui encostou. Aqui encostou. Agora eu vou colocar os dois 10 lá do outro lado. E aqui, pessoal, do outro lado, a mesma coisa. Encostei ele com a mão, só vem aqui, só vou dar uma encostadinha bem de leve, sem apertar. Feito isso, pessoal, agora eu aguardo 2 horas. Por quê? Porque pra cola, ela tá sentando certinho aqui no cilindro. E aí depois disso eu venho fazendo o aperto final. Bom, pessoal, aqui, o que eu vou fazer então? Eu vou estar colocando a engrenagem do comando. Então, aqui primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar a moto no ponto certinho, que ela tem que ficar no T. Vou mostrar aqui pra vocês. Ali, ó, pessoal, vocês vão ver que aqui, ó, tem uma marcaçãozinha. Tem o F e o T. E tem um risquinho aqui, ó, na tampa do volante. Então você tem que girar aqui, né, que no caso é uma chave 19, até o T ficar alinhado com esse risquinho aqui na tampa. Bom, pessoal, aqui agora a gente vai estar encaixando aqui a engrenagem. Pessoal, ó, uma dica importante. Tava vendo que eu tava colocando, né, os parafusos aqui da engrenagem do comando. Até liguei o flash aqui pra ficar melhor. E aí um parafuso, beleza, coloquei de boa. Fui colocar o outro, o que aconteceu? Ele caiu. Ele caiu e o que eu tive que fazer? Tive que tirar a tampa do volante pra tentar achar ele. E olha só onde que ele foi parar. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Onde que ele foi parar. Por sorte, ele não foi até lá embaixo, né? E aqui, ó, tá vendo? Tem uma passagem que ele passa lá pro meio do motor. Por sorte, ele não foi pra lá. Porque se ele vai pra lá, eu ia ter que ficar tentando pescar ele pra tirar ele da parte de dentro ali, né? Da parte de baixo. De dentro da parte de baixo do motor. Entendeu? Então aqui também, ó, com muita cautela, o que eu vou fazer? Eu vou tampar aqui a parte de baixo, sabe, essa entrada aqui. E com muita cautela eu vou tá pegando o parafusinho aqui pra tá colocando na engrenagem. Então, pessoal, sempre que for colocar, essa parte aqui do parafuso aqui da engrenagem do comando, sempre ficar atento. Porque, às vezes, pode dar um pouco de dor de cabeça aí pra você
né? Dependendo de onde esse parafuso for parar. Aqui já deu um pouco de dor de cabeça, porque eu já tive nessa parte aqui do volante estava pronta. Então eu tive que tirar ela, a tampa do volante, e por sorte ele parou aqui. Então eu vou estar tirando ele aqui agora pra continuar. Muito difícil acontecer de eu deixar escapar esse parafuso. Mas foi bom que aconteceu isso, porque aí já fica, né, de alerta pra vocês, né, que pode estar acontecendo. Então pra vocês terem cuidado. Vamos estar montando aqui a engrenagem de partida. E vamos colocar a tampa do volante de novo. Pessoal, vamos aqui agora o tensionador da corrente de comando. O que você vai fazer? Vai tirar esse parafusinho que fica aqui no meio. E aí com uma chavinha fininha, o que você vai fazendo? Você vai vir aqui girando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vem girando aqui, ó. E aí ele vai desacionar, né? Desacionar o tensionador. Ele vai ficar assim. Feito isso, né? A juntinha nova tá no lugar. A gente vai vir aqui e vamos tá colocando ele no lugar aqui, certo? Parafusinho 8. Parafusinho 8, beleza, apertou. Aí o que eu vou fazer? Vou vir com a chavinha aqui e vou soltar ele. Na hora que eu soltei, o pino ele voltou e tensionou a corrente de comando. Aí o que eu faço? Depois que eu faço isso, eu venho aqui com a chavinha e sempre dou, sabe, sentido, né, anti-horário, né, sentido soltando, né, o parafuso. Eu dou mais uma tensionadinha de leve no tensionador. E aí a corrente de comando aqui, ela tá tensionada. Depois que fizer o funcionamento do motor, aí vê, se achar que a corrente de comando tá batendo um pouquinho, porque no caso essa corrente de comando aqui ela tá boa, né, não foi substituída. Aí pode dar mais um grauzinho aqui, né, que no caso não é apertando, é soltando. Que aí na hora que você solta ele vai dar mais uma pressãozinha na corrente. Mas aqui do jeito que tá aqui não vai ter problema. Feito isso, vem aqui, ó, com o parafusinho, né, que funcionaria como uma tampinha. Como uma tampinha. E aí a gente vai fazer um apertinho aqui, ó, e tá perfeito. Beleza? Mais uma etapa aí da nossa montagem concluída. Aqui, pessoal, na engrenagem do comando, vocês vão ver que tem dois riscos aqui, né, laterais. Esses riscos, ele tem que facear aqui com o cabeçote. Entendeu? Que essa é a posição correta. Se ele não estiver faceando, né, então quer dizer que você está fazendo a montagem ali, né, o ponto, colocando a moto no ponto errado. Então é muito importante. Aqui embaixo, né, que nem eu mostrei pra vocês, tá no T, e aqui em cima tá faceando. Essa bolinha aqui, ela sempre fica pra cima. Pessoal, essa moto aqui, né, ela tava montada mexida, né, com o motor alterado. O carburador que tava nela, carburadorzinho, carburador de estrada. E aí, a gente comprou um paralelo também, da marca, acho que é RTTE. Vou pegar a caixinha aqui e mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Dessa marca aqui, o carburador. E aí, o carburador que comprou não foi o da Fan 125 2009, foi o carburador da 150, beleza? Aí eu vou ter que estar fazendo a troca do cabo, né, do carburador. A gente vai ter que estar fazendo também aqui a troca do coletor, que é um coletor maior. Vou colocar
Coletor original. E aqui ela tá sem filtro, né? Eu não sei se ele vai estar colocando aqui um filtro, mas ela tá sem a caixa aqui do filtro. Bom, pessoal, aqui eu vou agora estar fazendo a regulagem de válvula desse motor. Aqui, o recomendado no manual, a folga é 8 milímetros, tanto admissão quanto escape. Então aqui ela está regulada 8 admissão. Agora eu vou fazer o aperto aqui do regulador. Lembrando que a moto está no ponto, né? Tudo certinho. O ponto eu expliquei para vocês, né? Que lá no volante tem que marcar no T. E aqui em cima no comando, né? Tem aquele risquinho. Eu expliquei no vídeo para vocês. Se tiver dúvida, é só voltar o vídeo para essa parte e tirar a dúvida.